poder contar com a sua presença nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, pelo esforço de estarem aqui. E quero dizer já, hoje, nesta segunda-feira, fazer um convite especial para você, porque quando nós terminarmos os 10 dias de oração, infelizmente eles vão terminar, né? Embora estejam tão bons, nós vamos continuar nos reunindo todas as quintas-feiras, desta mesma forma, com um link diferente que será distribuído também nos grupos da igreja, tá bom? Então a gente conta com a participação de vocês nesse culto que vai acontecer às quintas-feiras. Nesse momento vamos cantar o nosso hino oficial, Primeiro Deus. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.
Muito bem, queridos, chegou o nosso momento de interceder uns pelos outros, né? A gente tem aquele link que nós construímos, foi distribuído nos grupos para você colocar o seu pedido de oração, né? E vejam só, algumas pessoas estão abrindo o link novamente para fazer um novo tipo de pedido de oração, né? E parece que o link não está permitindo, ele permite apenas a edição do seu pedido, né? Editar ali o seu pedido. E algumas pessoas editaram o seu pedido. Então, nós vamos relembrar os pedidos que nós temos aqui, e aí nós vamos ver que alguns editaram, tá bom? A nossa irmã Ana Caroline, que já está aqui na live, ela continua com o seu pedido de oração pelo seu marido que se encontra afastado, tá bom? Então, queridos, vamos lembrar desses pedidos para que a gente não interceda apenas agora, mas durante o nosso dia, tá bom? Tem o meu pedido também lá pela Andreina. A Andreina é uma jovem que tem problemas com drogas, ela teve uma criança de forma prematura e ela voltou com pensamentos suicidas, está praticando novamente, cortando seu corpo, né? Se automutilando. Então, é uma pessoa que precisa muito das nossas orações. Vou falar um pouco mais alto, estão dizendo que o som está baixo. Então, a pessoa que precisa muito das nossas orações, ok? A irmã Socorro, que pede oração pela sua família, e diz que Deus conhece os motivos. Mon Marcos pede oração pela liderança da igreja do Monte Castelo, para que haja união. A união é uma coisa importante na liderança da igreja, né? Então vamos orar, queridos. Não, você deve saber, ou ao menos imaginar, que não é fácil, né? E é necessário ali que a igreja esteja unida com a liderança em oração. A irmã Vilcimar, que pede oração pela sua filha, que está com câncer. A Neliane, oração pela Neudiane. A Jacilene, ela pede oração pelos seus sobrinhos Kaique, Eric e Daniel, pelo crescimento espiritual deles. A Eliane, que pede oração pela Pâmela, Leonardo, Vinícius e Noah. A Tacileide, que pede oração pela sua mãe, pelo seu filho Robson e por ela também, questões de enfermidade. A Lourdenice, Silvana e a Sueline, que vão começar a estudar a Bíblia. O Alexandro editou o pedido dele. Ele pede oração pelos seus familiares e diz que vai estar fazendo ainda hoje, essa segunda, entrega de papeladas do seletivo, né? Então, queridos, vamos orar aí pelo Alexandre para que essa oportunidade de emprego seja concretizada. O irmão João Wolff, que pede oração pela família e os seus amigos de Jalma, Neto, Joseli e Conceição. Simone, que pede oração pela Maria da Graça, acredito que é a tia dela, para que Deus liberte da depressão. A Kelly, que pede pela sua avó e por seus parentes, especialmente saúde aí da sua avó. O José, que pede oração pelo Bruno, Diogo, Meirielle e o José de Jesus. Nossa irmã Ney, que a gente tinha até lembrado do pedido dela ontem, mas o pedido dela é até mais amplo. Ela pede oração pelo Danilo, pelo Miller, o Kenny, Luiz André e o Manelzinho. Tá bom? A Márcia Cristina, nossa irmã Márcia, pede oração pelo
pela Silvia Mendes, a Denise Maria, Samuel Adrian. Eu acho que não sei se são a mesma pessoa, acho que é a mesma pessoa, Samuel Adrian. E a Maria Iracema. Iracema também pede oração pelo Ronaldo Costa Santos, que está com câncer, queridos. Então, esses são os pedidos que a gente chegou aqui para nós, no nosso chat. A irmã Francisca, eu vou dar a oportunidade aqui para a irmã Francisca Celiane fazer o seu pedido, porque eu acho que desde ontem ou antes de ontem ela tinha dito que não conseguiu fazer o Forms. Irmã, ligue o microfone para fazer seu pedido. Irmã Francisca. Irmã Francisca, a senhora está me ouvindo? Francisca Celiane, que está com a mãozinha levantada. Bom dia, pastor. Desculpa, Não, sem problema. eu estava lhe ouvindo e não estava conseguindo assimilar que era comigo que você estava falando. Na verdade, eu levantei bom dia só para dizer olá, mas Tá. vou aproveitar a oportunidade que você me deu e vou estender esse momento de pedido de oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de viver esses momentos juntos. Está sendo um momento muito especial na minha casa, na minha família, no meu lar. Esses 10 dias de oração estão trazendo para nós um reavivamento, um momento muito reflexivo. A gente tem parado muito para analisar nossa conduta enquanto família. E o meu pedido de oração é em prol das famílias da nossa igreja. Muitas famílias passando por sérios problemas de relacionamentos e conflitos. A minha também não é diferente, também temos os nossos problemas familiares. E eu peço oração pelas famílias da Igreja de Deus, para que Deus possa restaurar os relacionamentos, a comunicação, o respeito, o amor, que Deus possa conduzir as famílias para que nós possamos ter famílias mais fortes, líderes mais fortes, família feliz, líderes felizes e uma igreja que trabalha mais em prol da pregação do Evangelho. Esse é meu pedido de oração, meus agradecimentos em nome de Jesus. Amém. A senhora é de qual igreja, irmã Francisca? Eu moro em Codó, Maranhão, e me congrego na Igreja do Novo Milênio. Muito bom. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. O Monte Castelo, ela é bem ampla, né? O Monte Castelo não é apenas uma estrutura ali, Monte Castelo envolve várias igrejas. A gente tem um prazer muito grande de receber, irmã, receber todos vocês, todos os amigos que estão aqui conosco nesses 10 dias. Queridos, vamos nesse momento orar, então. Nós temos o pedido aqui do Robson também, né? Robson escreveu no chat, ele pede oração pelo seu avô Bernardo, que vai iniciar suas rádios. Eu acho que a relação deve ser problemas com câncer, né? E na terça, que ele diz, e pede oração pela Emily. Emily é o bebezinho. E a sua família. Ok? Então vamos nesse momento interceder. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, contentes por estarmos no 5º dia de oração, em que nós estamos nas primeiras horas do dia, clamando ao Senhor pela Tua ajuda, pelo Teu socorro. Nós te clamamos, Senhor, porque estamos ainda no mundo da escravidão do pecado. Nós pedimos, Senhor, Teu auxílio poderoso, certeiro, todos os dias em nossa vida. Ao sairmos pelas nossas portas, tenhamos a proteção dos anjos, para que os nossos olhos, nossos ouvidos, bem como nossa língua, permaneça sob o controle do Espírito Santo.
Pai eterno, queremos a salvação em Cristo Jesus. Estamos lutando com todas as forças contra essa, esse turbilhão do mal neste mundo, Senhor. Pedimos ao Pai a vitória em Cristo para todos nós e para os nossos familiares. Colocamos nesse momento, Senhor, diante de Ti, os nossos pedidos. Colocamos, ó Pai, as nossas necessidades, a nossa vida de maneira aberta e transparente diante de Ti. Porque o Senhor sabe tudo que nós passamos nesse mundo, nessa vida. O Senhor conhece todas as pessoas que nós amamos, estamos vendo sofrendo, mas gostaríamos que essa situação fosse mudada. Por isso é que clamamos ao Senhor, porque o Senhor tem um imenso amor em teu coração, e a tua misericórdia é maravilhosa. A tua misericórdia, Senhor, não poderíamos viver sem ela. E pedimos a Ti, Senhor, socorro para os nossos amigos e parentes que estão com doenças, que são de difíceis resolução pelo médico, pelos homens, estão desempregados, estão na iminência de resolver uma questão de emprego, como no caso do Alexandre. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai. Abençoa ali, da mesma maneira, a família da irmã Márcia, para que esses problemas financeiros sejam dissolvidos, que os jovens possam encontrar emprego, oportunidades de uma nova vida. Queremos, sobretudo, meu Deus, a salvação dessas pessoas. Não apenas a solução temporária dos seus problemas de saúde, financeiros ou empregos, mas queremos, meu Deus, que cada um deles aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, de maneira que possam ir para o céu com o nosso Salvador também. Pai, mais uma vez eu te peço o perdão dos nossos pecados. Nós somos pecadores e estamos aqui dia a dia clamando a Ti pela salvação em Cristo, por uma renovação, fazendo uma renovação do nosso compromisso, e desejamos ardentemente que o Espírito Santo seja o nosso companheiro todos os dias, para que essa vitória seja garantida, para que seja concreta. São as bênçãos, ó Pai, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse momento nós temos aqui a presença do nosso ancião, Joarilson Lobato Belo, que vai hoje trabalhar conosco esse tema, Vencendo as Armadilhas de Satanás. Querido irmão, a palavra está com você. Bom dia a todos. Deus nos abençoe. Espero que estes 10 dias nós tenhamos aí a cada dia nos fortalecendo no Espírito do Senhor. Então, nós estamos, como o Maico falou, no nosso 5º dia. O irmão Adelino está conseguindo me ouvir bem? O irmão Adelino está com dificuldade ali no áudio, não sei se estão me ouvindo bem. Então, nós estamos no nosso 5º dia. O dia 1, nós vencendo o engano. Dia 2, vencendo em Cristo. Dia 3, vencendo no juízo investigativo. O dia 4, vencendo no sofrimento. E hoje, vencendo as armadilhas de Satanás. Estamos na metade da nossa jornada espiritual de 10 dias. Então, vencendo as armadilhas de Satanás. Quero dizer que amanhã o pastor Paulo está de volta. Hoje ele está dando assistência a outras igrejas. E amanhã ele está de volta aqui ao nosso culto online. Então, esse aqui é o nosso tema de hoje. João 16, no versículo 13,
nos diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciar e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16. Então, meus irmãos, nós, se quisermos estar seguros, se nós quisermos realmente vencer os enganos do inimigo, só há uma forma, é estar conectado ao Espírito da verdade. Porque é Ele que nos guia à verdade. É Ele que nos guia à palavra de Deus. Se não tivermos tempo, se não tirarmos tempo todos os dias para estudar, para estar conectado à palavra, nós estamos aí sujeitos a um risco enorme de sermos enganados. Porque Deus já nos advertiu que os enganos do mal não são novidade para nós hoje, elas já acontecem há muito tempo. Mas nos últimos dias vai ser manifestado com todo o poder de engano que há em Satanás. Então precisamos estar realmente preparados para esse momento. A nossa revista trouxe aí uma história de 2 séculos atrás, no estado indiano de Kolhapur. Conta lá que um bando invadiu lá uma cidade, ou estado, na verdade, um estado lá da Índia, fazendo roubos, fazendo saques. O governador se empenhou a ir ao máximo para combater o crime, e por mais que ele tivesse esforços, por mais que ele anunciasse reforço policial, não adiantava, eles continuavam saqueando os tesouros do governo e também das pessoas mais humildes. Aí, queridos, até que se descobriu que o próprio governador era o líder da facção. De manhã, ele era o soberano que protegia, que anunciava proteção, de noite era o líder que saqueava, que matava. Então ele era um agente duplo, né? Esse também é o caso do pai de todas as mentiras. Satanás, ele é o enganador. Ele tem usado essa estratégia geração após geração, disfarçando o erro como sendo a verdade. Foi assim com nossos primeiros pais. Se você perceber, ali toda a estratégia do inimigo que ele usa ao longo das eras foi utilizada no Éden. Ali ele usou sinais e prodígios. O fato de uma serpente falar chamou a atenção de Eva. Era um sinal que ela nunca tinha visto. E ela se encantou com aquela cena e foi atraída a sua atenção. E ali ela foi enganada. Então ele tem usado essa disfarce, geração após geração. João 8,44 diz que quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja que ele é inteligentíssimo, né? Alguns têm ele como sendo burro por ter perdido o céu. Na verdade, ele não foi sábio, mas burro ele não é. Ele é muito inteligente, sagaz, astuto, perigoso. Por isso que nós não estamos seguros se não for realmente conectados ao Salvador, que é Jesus Cristo. Então, quais são os enganos de Satanás? E a revista nos traz alguns textos, né, da senhora White, da profetisa do Senhor, que Deus nos chamou essa profetisa para o tempo do fim. Ela diz assim: Satanás tem operado com poder enganador, introduzindo uma multiplicidade de erros que obscurecem a verdade. Perceba que não é apenas um engano, ele sai distribuindo engano, e aí o que mais nós vemos hoje, e aí olhando para o mundo religioso, é verdade misturado com erro. Quando a gente vai para uma religião, a gente percebe, não, essa doutrina aqui é verdadeira, mas mistura com outros erros. Já a outra discorda da primeira em alguns pontos, mas aí também naquilo que é verdade, ela discorda também. E aí nós vemos uma salada, né?
Então, ele tem operado dessa forma, né? Misturando verdades com mentiras. Por meio das falsas doutrinas, Satanás consegue terreno para se firmar e cativa a mente das pessoas, fazendo como que se apegue a teorias que não têm fundamento na verdade. E esse é o pior dos enganos. Vivenciar um evangelho que não é o evangelho do reino. Paulo diz, ainda que venha o anjo do céu pregando um outro evangelho que não este, que seja anátema ou maldito. Então existe outro evangelho. Existe, na verdade, outros evangelhos, que não é o evangelho do reino. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás ele é especialista em deturpar a palavra de Deus. Ele é conhecedor e ele utiliza do seu conhecimento na palavra da Bíblia para deturpar e apresentar como verdade a aqueles que estão aí desatentos ou não estão vigilantes. Perceba, Mateus 24, Jesus já advertia, e vamos ler aqui Mateus capítulo 24. Só um minuto, vou abrir aqui a Bíblia para nós. Mateus capítulo... Na tela ainda está aparecendo apenas o sumário da revista, tá? Sério? Sim. Espera aí, então. Só um minuto. Mas isso desde o início, Maicon? Sim, desde o início. Só o então, sumário. então foi falha minha. Então vamos lá. Agora foi, né? Mateus. Sim. Certo. Mateus capítulo 24. Verso 28, Mateus 24, verso 28 e 29. Então, Jesus mesmo, ele já advertiu com relação ao que iria acontecer. Ele disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Então, queridos, sinais e prodígios. Se nós já víamos, né, esse tipo de manifestações, né, em algumas igrejas, saiba que isso vai se intensificar, esse poder de engano, e será ainda mais espetaculoso do que aquilo que nós estamos acostumados a ver. Que ele diz que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, mas os eleitos não serão enganados por uma simples razão. Estão firmes, estão conectados ao Espírito da verdade. Porque o Espírito Santo veio exatamente para que não sejamos enganados. Então, a única maneira segura, como eu falei, é realmente estar conectado com Cristo. Vocês já perceberam que todas as grandes religiões, eles esperam a manifestação de uma divindade? Os cristãos, lógico, esperam a segunda vinda de Jesus. Mas os judeus esperam ainda o Messias prometido. O Islã espera o Jesus, que não é o Jesus bíblico, né, o nosso, mas é o Jesus lá do Alcorão. O hinduísmo também espera o Avatar Kalki, que é a reencarnação do Deus Vishnu deles. O budista também espera a reencarnação de Buda, que é o Maitreya Buda que eles chamam. Então perceba que todas as religiões esperam por alguém. Ok. Então todos esperam por alguém. Você acha, queridos, que Satanás não vai usar desta espera para tentar enganar? É lógico que vai. Olha só o que a senhora White nos diz, o texto também está na revista. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás consulta continuamente seus anjos quanto ao plano de maior êxito, a fim de transtornar sua fé. Veja que ele não descansa, né? A senhora White faz um quadro dele
como sendo do pensador. Ele está lá sentado, apoiando o seu queixo em sua mão, pensando exatamente em como fazer os filhos de Deus perderem sua fé ou desviarem do caminho do Senhor. E ela diz mais, ele vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas pelo dormir, para dormir pelo seu poder enganador. Então, queridos, aqueles que já estão dormindo, né, pelo poder enganador de Cristo, do inimigo, do Satanás, ele nem se preocupa mais. Então, estes já estão dormindo. Eu já os embalei nas minhas ideias falsas e estes já estão dormindo. Deixe eles para lá. Eles podem frequentar a igreja, não tem nenhum problema. Mas aqueles que mantêm a sua fé vigilante são esses que são alvos de Satanás. Ela diz que por meio de agradáveis sofismas e mentirosas maravilhas, ele continua conservando-os sob o seu domínio. Ele dirige seus anjos agora para que lancem suas ciladas, especialmente sobre aqueles que aguardam o segundo advento de Cristo e se esforçam por observar todos os mandamentos de Deus. Para aqueles que são fiéis a Deus, obedientes às suas leis e aguardam a Jesus Cristo como seu Salvador, são a estes que eles lançam agora todos o seu poder de engano, as suas ciladas. E ela continua dizendo que nós devemos vigiar. Aliás, desculpa, isso aqui é ainda Satanás falando. Satanás fala aos seus anjos, dizendo, olha, devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Aqueles que estão pregando sobre o sábado, aqueles que estão anunciando a verdade que consta no quarto mandamento da lei de Deus. Vamos vigiar, vamos fazer acampamento ao redor deles, porque nós precisamos fazê-los cair. Eles, nós, os adventistas, né, aqueles que pregam o sábado, levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, é por isso que ele odeia tanto o mandamento do sábado. A senhora disse que a ira dele se volta para este mandamento. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial. A mesma luz que revela o sábado, revela a atividade que Cristo está fazendo hoje, lá no santuário celestial, que é uma obra de intercessão e de juízo também. E revela que a última obra para a salvação do ser humano está seguindo adiante. Conservem nas trevas a mente do povo, até que essa obra termine, até que o juízo de Cristo no santuário celestial termine. E aí, queridos, ele sabe que quando Cristo terminar, será dado o decreto de fechamento da porta da graça. E aí, queridos, todo o caso já estará decidido. Então, conserve nas trevas a mente do povo. Não deixe que eles ouçam essa mensagem até que a obra de Cristo termine e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Que séria advertência que a senhora White aqui nos faz, que Deus nos faz através do escrito de Ellen White. Deixa eu só ver se eu passei aqui um slide. Não passei, não. Queridos, não sei quantos já ouviram falar da Bíblia Viva. A Bíblia Viva é uma versão da Bíblia que eu já vi na mão de uma pessoa na igreja, há uns anos atrás. Ele tinha essa Bíblia Viva lá na igreja. Não sei quantos já viram ela. Mas vou mostrar algo aqui para vocês. Esta Bíblia aqui que eu estou usando online é uma Bíblia da igreja, tá? É uma Bíblia da Igreja Adventista. bíblia.com.br. Vamos aqui no livro de Êxodo, no mandamento do sábado. Êxodo, capítulo 20, versículo 8.
Então, eis aqui os 10 mandamentos, né? Êxodo 20, e o versículo 8 nos traz o quarto mandamento. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. E aí ele continua mais, né? Se eu lhe dizer que na Bíblia Viva a palavra sábado não aparece nenhuma vez, em nenhum momento, em nenhum verso bíblico a palavra sábado aparece. Esta Bíblia aqui, ela tem um recurso que é bem interessante. Aqui você vai em ferramentas, embaixo do verso bíblico, você tem referências bíblicas, interlinearidade, dicionário, e você tem aqui as versões. Você pode ler em várias versões o mesmo texto, tá? Eu vou abrir aqui, ó. A Nova Versão Internacional, lembra-te do dia de sábado. A João Ferreira de Almeida, revista atualizada, que é a que a gente está usando, lembra-te do dia de sábado. A linguagem de hoje, guarde o sábado, que ele é um dia santo. A Ferreira de Almeida corrigida, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Bíblia Viva guarda o sétimo dia como um dia santo. Então veja que a Bíblia Viva, ela não traz a palavra sábado. Nós sabemos que foi o único dia que Deus deu um nome. Para os demais dias, ele foi dizendo, houve o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Mas o sétimo dia, ele disse, o sétimo dia é sábado. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. E aqui nós vemos no versículo 10, ó, mas o sétimo dia é o sábado. Mas na Bíblia Viva, como está o versículo 10? Mas o sétimo dia, aqui, ó, é o dia de descanso do Senhor. Então, a Bíblia Viva tira a atenção do povo para o dia específico da semana, que é o sábado. Ela tira a atenção para o sábado e coloca simplesmente no sétimo dia. Que o sétimo dia pode ser qualquer dia. Basta eu, dependendo da minha referência, o sétimo dia vai ser a partir do ponto que eu inicio minha referência. Se a minha referência é a segunda-feira como o primeiro dia, aí o sétimo dia passa a ser o domingo. Então veja que Satanás, ele é muito engenhoso. Tem outros textos que falam sábado, né? Um texto que é muito conhecido, que é o de Ezequiel. Ezequiel 20, verso 12, e 20, verso 20, que fala que o sábado é um sinal. Não foi isso? Que nós já conhecemos esse texto? Então vamos ver Ezequiel 20. Será que a Bíblia Viva vai trazer a palavra sábado? Vamos ver primeiramente o verso... Não, 20, capítulo 20. Isso. Agora no verso 12. Ó, também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Só uma curiosidade, querido. Em Ezequiel 12, veja que Jesus está falando que deu um sinal entre mim e eles. Quando eu falo em mim e eles, você tem que ver o contexto. Ele está falando da humanidade, dos outros povos. Então, o sábado não é somente para o povo de Israel. Quando vai no 20, aí sim, aqui é para o povo de Israel. Santificai meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Vós, aqui é a segunda pessoa do plural, né? Com quem está se falando? Jesus está falando com o seu povo. Mas no verso 12, ele fala na terceira pessoa, entre mim e eles. Então, o sábado é sinal para toda a humanidade, não só para o povo de Israel. Mas vamos ver aqui a versão da Bíblia Viva, no verso 12. Pois se lembre de que fui eu, o Senhor, quem escolheu Israel para ser o meu povo santo, separado do pecado, criei o sábado, o dia de descanso, um dia de separado da semana. Aqui ele trouxe. Aqui ele trouxe a palavra sábado. Vou ver aqui o 20. Eu tinha checado ali apenas o Êxodo. Deixa eu ver aqui se ele traz no 20. Respeite os meus sábados, ele traz aqui também. Mas no mandamento ele não trouxe, né? Ele não trouxe. Aí o curioso é que a gente vai hoje para a grande parte dos calendários na agenda. Eu ganhei esse ano eu ganhei uma agenda lá no serviço
E aí você vai para a agenda, a maioria do sétimo dia é o domingo, né? É o domingo, é o Sunday, né? Do inglês Dia do Sol. Então perceba que a segunda-feira, né, é o primeiro dia da semana. A terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado como sexto dia e o sétimo dia. Então aqueles que estão mais desatentos, estão desligados da Bíblia, ou nem têm a fé que nós possuímos, nem buscam a Deus, eles, se for apresentada a Bíblia viva como mandamento do sétimo dia, e depois mostrarem o calendário do sétimo dia, o domingo, eles crerão. Então, Satanás, ele tem feito, né, de todas as formas para tentar exatamente enganar, né, nesses últimos dias. A Bíblia diz, né, que ele mesmo, né, ele imitará, ele se personificará, ele se transformará em anjo de luz para enganar. Esse texto é de Paulo, né? Deixa eu pesquisá-lo aqui rapidinho para a gente ler esse texto, que eu lembrei agora. Anjo de luz. Satanás se transformará em anjo de luz. Ó, 2 Coríntios 11, 14. Ele diz assim: Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, nesses últimos dias, ele vai vir com tudo, irmãos. Ele vai, inclusive, imitar a volta de Jesus, diz a senhora White. E agora imagina que todas as religiões estão esperando alguém, não é verdade? Uns esperam Maitreya, outros esperam a reencarnação dos seus deuses, o próprio judaísmo espera o Messias. E aí, quando você percebe, está ali, Satanás se personificando no próprio Cristo. E aí Jesus tem uma advertência, lá em Mateus 24 também. Mateus 24, ele diz assim, vamos abrir aqui a Bíblia, deixa eu ver se eu encontro o versículo. Ele fala assim: quando disserem para vocês, ele o Cristo, Mateus 24, ele diz assim: não creiais, não creiais. Mas as pessoas estarão tão maravilhadas com os sinais desse falso Cristo, realizando milagres, curas, maravilhas. Como que eu vou duvidar? As pessoas pensarão. Como é que eu vou duvidar que ele é o verdadeiro Cristo? Mas veja, irmãos, que Jesus advertiu. No versículo 21, diz assim, ó: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. É por isso que a gente afirma, né, que infelizmente a gente até tem esperança, né, às vezes que um presidente, um ser humano melhore a situação da nossa vida, da nossa população em geral, tire a população da pobreza, mas nós sabemos que não irá acontecer, irmãos. Nós sabemos que esse mundo não vai melhorar. Profeticamente, ele vai de mal a pior. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, próximo à vinda de Jesus, as coisas se intensificarão, como as dores de parto, né, como nós já estudamos. Ela vai se intensificar até o momento da volta de Jesus. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, verso 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados pela misericórdia, Jesus vai abreviar esses dias. Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, e glória a Deus por isto. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Não acrediteis. Nós, queridos, que todos os dias estamos buscando a Deus e a Jesus Cristo, estudando sua palavra. A irmã White diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Aqueles que estão todos os dias conectados não serão enganados. Perceberão que não se trata do verdadeiro Cristo. 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis.
Jesus ele predisse que sua volta seria como relâmpago, está logo no verso 27, né? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Diz que todo olho o verá. Mas aí, queridos, qual é hoje o instrumento que pode transmitir ao mundo inteiro simultaneamente um evento e todos podem acompanhar? Qual é o instrumento que nos faz isso? É a televisão, né? A internet. Através dos meios de comunicação, você pode estar acompanhando de maneira simultânea no mundo inteiro um evento que está acontecendo em qualquer parte do planeta. Então imagina alguém agora que, ei, Jesus está voltando, vem aqui ver, vem aqui no interior da casa, está passando aqui na TV. Não acrediteis de Jesus, porque vai ser como um relâmpago, você vai vê-lo a olho nu, assim como o relâmpago sai do ocidente. Como isso vai acontecer, queridos? Eu não sei. Os céticos dizem, mas como isso é possível, né? Quando o Sol está aqui para nós, do nosso parte do planeta, ele está oculto ao outro lado do mundo. Mas Jesus, queridos, ele é o Criador de todas as coisas. Então, vamos voltar aqui. Satanás ele vai usar todo o poder de engano. E a pergunta é como resistir? Como podemos resistir a tudo isso? Vamos lá. Queridos, sem oração, diz a senhora White, ninguém está livre de perigo, nem por um dia ou por uma hora sequer. Nem por um segundo, né? Podemos aí restringir mais ainda. Nem por um momento nós estamos seguros. Sem oração. Então, o que precisamos fazer é simples, irmãos. Orar e buscar a Deus. De forma especial, devemos suplicar ao Senhor sabedoria para compreender sua palavra. Ali estão reveladas as armadilhas do tentador, bem como os meios pelos quais podemos resistir a ele com êxito. Queridos, ele fica, né, encantado olhando as pessoas, né, com as suas ideias que ele mesmo plantou, representando ele como sendo um ser alegórico, né, de chifre, de cauda, de tridente. Ele se diverte com isso. As pessoas se fantasiam disto. E tem até medo, né, como se realmente ele pudesse realmente fazer alguma coisa, né, como se fosse até superior ao próprio Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus sabem que ele é um ser vencido, ele é um ser limitado. Deus é Deus, e Deus está acima dele e protege seus filhos. A nossa fé está no Senhor. E a gente crê que mesmo que ele possa tocar em nossa vida, em nossas coisas, com autorização do Altíssimo, nós ainda assim não perdemos a nossa fé em Deus. É por isso que ele detesta o povo que estuda a palavra, que é fiel a Deus. Ao mesmo tempo que devemos estar constantemente em guarda contra a cilada de Satanás, devemos também com fé orar sempre. Não nos deixe cair em tentação. Essa deve ser a nossa oração. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Se ele, Deus, ele assumiu a nossa forma humana, né, passando pelas mesmas tentações, mas ele não deixou de ser Deus. Ele, sendo Deus em forma humana, ele estava constantemente em comunhão com o Pai, constantemente vigilante. Se Jesus Cristo sentia essa necessidade de vigilância, de comunhão com Deus, quanto mais eu, quanto mais nós, queridos, precisamos estar conectados, precisamos estar buscando a Deus em vigílias, em orações, em jejum, em estudo da Bíblia, para não sermos enganados. E às vezes, queridos, nós nem somos enganados. Nós deliberadamente escolhemos o enganador, a sua tentação, porque é prazeroso, porque é algo que nos atrai à carne. Ele apresenta, queridos, suas doutrinas venenosas, que às vezes são tão encantadoras, e atrai aí muitos dentro da igreja também. Devemos tomar cuidado. Para a gente finalizar, queridos, Babilônia está promovendo doutrinas venenosas, o vinho do erro. Este vinho é composto de doutrinas falsas, como, por exemplo, a imortalidade da alma.
o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Isso é só alguns dos erros. Quando a igreja adventista surge como a última igreja profética nesta terra, no ano de 1844, nesse mesmo tempo, queridos, Satanás surge com várias doutrinas venenosas, como, por exemplo, a doutrina, ou a teoria, que é uma doutrina, né, do evolucionismo. Na mesma época, o evolucionismo surge. Surge também a igreja, né, dos nossos irmãos, podemos chamá-los assim, testemunha de Jeová, que tem ali doutrinas parecidas com as nossas, como, por exemplo, a mortalidade da alma, mas não creem no Cristo como sendo o Messias, negam a Cristo antes do seu nascimento em Belém. Entendem? Tudo para confundir, para tirar a atenção. Hoje o evolucionismo é uma religião dentro das universidades, para enganar. Então essas são as doutrinas venenosas. Queridos, nós devemos moldar o nosso pensamento de acordo com a palavra de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Pedir que ele nos dê a capacidade de viver e proclamar as verdades reveladas. Por que não fazer essa escolha hoje? É a pergunta. Por que não fazer a escolha hoje? Eu pergunto então a vocês, quem hoje está desejoso, está ardentemente com o desejo de conhecer mais a Deus, que levante a mãozinha do Meet então para orarmos. Busquemos ao Espírito Santo para que ele realmente nos guie em toda a verdade. É a única forma, queridos, de estar seguros. Que Deus abençoe a sua decisão. Que ele nos ajude cada vez mais. Veja, 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A única forma de termos uma vida plena nesta terra é através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então vamos orar. Os motivos de oração hoje é para jamais duvidar da palavra de Deus e por meio do estudo da Bíblia e da oração ser capaz de resistir aos ensinamentos do Satanás. Vamos orar pelos refugiados, desabrigados, aprisionados e perseguidos. E também, queridos, pelos nossos 5 amigos de oração. Vamos orar. Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. O Senhor não nos abandona sozinhos trilhando nesse caminho. O caminho que nos leva ao céu, o Senhor está do nosso lado, caminhando ao nosso lado, se precisando, nos carregando. Ó Deus, nos ajude a estarmos seguros, Pai, contra essas doutrinas venenosas de Satanás. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estudar, revela a cada um de nós esse desejo, nos motive, Pai, a estar conectados diariamente contigo. Incomode o nosso coração, Senhor. Te pedimos também por aqueles que estão desabrigados neste mundo, estão sofrendo aí os danos do pecado de maneira muito mais na sua carne, sendo refugiados, sendo expulsos da sua casa, da sua terra, da sua nação, estão aprisionados ou sendo perseguidos, muitas às vezes por causa da tua própria palavra, Senhor. Ó Deus, pessoas que estão aí no mundo das drogas, do crime, da violência, muitos foram levados a essas circunstâncias, Pai, por terem nascido num lar totalmente desestruturados, pais totalmente avessos à função de educar. Ó Deus, consequências dessa trágica miséria que nós vivenciamos, que é pecado, Pai. Nós pedimos que nos ajude a fazer esse trabalho de levar o teu amor, levar a salvação a todas essas pessoas. E também pelos nossos 5 amigos de oração, Senhor. Eu imagino que são 5 amigos que ainda não te aceitaram. São 5 amigos que são pessoas próximas de nós, que ainda não tomaram uma decisão. Nós te pedimos, Pai, oramos para que o Senhor toque em seu coração, volta-se para Cristo, ajude-nos, Senhor Deus, na obra de pregar o Evangelho.
que neste dia possamos todos os dias estar conectados contigo, todas as horas estar conectados contigo, pensando em ti, mesmo estando no ônibus ou no trabalho, possamos pensar em ti, quem sabe mandar uma mensagem para esses amigos no momento de intervalo ali do trabalho. Nos ajude, Pai, a fazer a tua obra. São bênçãos que nós te pedimos, Pai. Esses pedidos que aqui já foram feitos também, atenda da melhor forma. Te pedimos essa graça, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Além disso, né, nosso Edson, além dos motivos de oração, temos um interessante atividade missionária para hoje, né? Sim. A atividade missionária de hoje é você ligar para os seus amigos, seus 5 amigos de oração, e, dependendo da situação que a pessoa estiver vivendo, mostrar a ela na Bíblia como Deus agiu na vida dos personagens bíblicos que viveram situação semelhante. Um exemplo que eu posso dar: se seu amigo está passando por um momento de doença, né, doença difícil resolução, você pode mostrar para ele como Deus agiu na vida de Jó, que passou por doença e Deus transformou completamente a situação dele. Então, esse é um exemplo, né, da ação missionária que você pode fazer hoje, tá bom? Então, queridos, muito obrigado pela presença de todos. Chegou a hora de você abrir seu microfone e desejar um bom dia para todos. Hoje foi um dia maravilhoso, nós tivemos 51 presenças aqui. Eu sei que é de aparelhos, né, ali ligados, conectados, mas tem muito mais gente aqui que eu sei, né? Deve passar de 60. Isso é uma benção. Amanhã, continua compartilhando o link, tá? Cadê o bom dia de dia a vocês? todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, querido. Bom dia, Bom dia, Bom dia. irmãos. Bom dia. Bom dia.